nós estamos de volta e chegou o momento musical aqui no nosso programa. Vamos ver agora qual clipe a nossa produção preparou para o quadro Viva a Cultura. Mais tarde vai passar, assim como a tempestade que vem e vai. Eu sei que vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar. Não perceba, sei que há de brilhar a luz do sol da paz. E quando passar, que fique a lição, nenhum sofrer é vão. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Estamos no 4º domingo da Páscoa, final de semana, em que nós celebramos o chamado Domingo do Bom Pastor,
porque durante os 3 anos A, B e C dos Evangelhos Dominicais, nós sempre lemos o capítulo 10º de São João, cada vez um trecho diferente, falando de Cristo bom pastor, falando das ovelhas, da porta das ovelhas, como nós ouviremos hoje. E o Domingo do Bom Pastor já é também o dia que nós rezamos pelas vocações de especial consagração. Estamos vivendo neste final de semana o 60º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, ou se quiserem chamar a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações sacerdotais e religiosas, e que para nós no Brasil vem, de acordo com esse ano, nos favorecer sobre as vocações de especial consagração, já que estamos no ano vocacional, 3º ano vocacional no Brasil. Corações ardentes, pés a caminho, bem dentro desse contexto pascal, de quem realmente seu coração arde ao encontrar-se com o Cristo ressuscitado, e que nos faz cada vez mais colocar os pés a caminho para anunciar que Ele vive e está no meio de nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é uma oportunidade de nós ainda mais revivarmos a oração pelas vocações, a oração pelos vocacionados, a oração pelos nossos sacerdotes e consagrados e consagradas, e pedir para que todos nós possamos, à semelhança do bom pastor, cuidar bem das ovelhas do Senhor. Nesse sentido, nós queremos também rezar pela nossa nova presidência e todos os responsáveis também pelas comissões episcopais da CNBB que foram eleitas nessa semana que está terminando, na semana que passou pelo menos, na última sexta-feira concluímos a nossa 60ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB e foi eletiva, e nós agradecemos a Deus por todos aqueles que trabalharam e que irão trabalhar para a unidade, para a fraternidade, para o trabalho de evangelização e missão da Igreja no Brasil. E os nossos desafios de poder, nessa diversidade de situações, de carismas, de dons, vivermos cada vez melhor a nossa comunhão, a nossa unidade. Nesse tempo de tanta intolerância e polarizações, queremos viver a comunhão e a unidade com o Santo Padre, uns com os outros, em nossa caminhada de igreja, e cumprirmos bem a nossa missão, que é, com todas as várias circunstâncias, nas várias realidades do nosso grande país, vivemos e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse Domingo do Bom Pastor, a Palavra de Deus, de um lado, nos apresenta Jesus Cristo, a porta das ovelhas e aquele que morreu e ressuscitou. Depois nos fala justamente o que significa justamente toda essa situação que nós somos chamados a viver enquanto seguidores de Cristo e, claro, a vida de conversão. A leitura, justamente de primeira, desse 4º domingo da Páscoa, nos fala de Pedro, que continua falando à multidão, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. É justamente esse sermão, o discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, marca bastante essa semana e esse tempo da Páscoa. E depois a carta de Pedro, a segunda leitura desse final de semana, ou seja, para isso fossem chamados. Cristo sofreu por vós, dando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos, não é? Ou seja, sobre a cruz carregou nossos pecados, seu próprio corpo. Então nos fala justamente a leitura, justamente anunciando Jesus Cristo. De um lado que é Senhor, do outro lado carregou a cruz, carregando nossos pecados. E no Evangelho desse final de semana, desse domingo, fala que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Portanto, um primeiro momento, meus irmãos e irmãs, nesse 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, 60º Dia Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração, nos apresenta Jesus Cristo, o ressuscitado, o que foi crucificado e que pagou pelos nossos pecados e que é justamente a porta por onde devemos entrar, a porta das ovelhas, que é muito significativo, porque o pastor que cuidava das ovelhas, quando chegava à noite, tinha que levar as ovelhas para o repouso, no aprisco. E ali, justamente, só entrava o pastor com as ovelhas.
e talvez ele só podia entrar para evitar justamente os lobos, evitar os predadores. Portanto, Jesus fala que eu sou a porta, ou seja, vai entrar por essa porta para a segurança, estar com o bom pastor. Então, primeiro momento, meus irmãos e irmãs, nós vemos essa apresentação do Senhor. Do outro lado, aparece na Escritura hoje, na leitura dos Atos dos Apóstolos, diante do anúncio de Cristo, o Senhor, o bom pastor, crucificado, ressuscitado, quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Ou seja, diante do anúncio da boa notícia do Cristo que morreu, ressuscitou e é justamente a porta das ovelhas, que as pessoas que estão escutando têm o coração contrito, um coração que se pergunta, então, o que temos que fazer? A resposta de Pedro é muito clara: convertei-vos, sejam batizados, vivam o Evangelho, coloquem em prática a palavra de Deus, que no fundo, caríssimos irmãos e irmãs, já vem desde o anúncio também de João Batista, quando anunciou o Messias, ou seja, para preparar a vinda do Messias, o batismo de conversão, né? E então, ao mesmo tempo, agora, após a ressurreição, esse discurso de Pedro, diante do anúncio do querigma, suscita o arrependimento dos pecados, suscita um coração contrito. E o coração contrito leva justamente a abrir-se à ação do Espírito Santo, que nos vem pela ação batismal, pelo batismo. Recebemos o dom de sermos filhos de Deus, membros da igreja, recebemos o dom também do Espírito Santo. Ou seja, aparece para nós, meus irmãos e irmãs, esse anúncio, ao mesmo tempo a contrição, a pergunta como fazer, é a solução que é ser batizado e converter-se cada vez mais, como fala aqui a palavra de Deus desse final de semana. E com muita clareza, isso é uma coisa que se repetiu também durante essas últimas semanas também, as primeiras semanas do tempo da Páscoa, aparece com muita clareza isso. Ao anúncio do querigma suscita arrependimento, conversão e uma vida batismal. E é para nós, meus irmãos e irmãs, algo que devemos também ver que, mais do que as nossas técnicas, mais do que nossas orientações e planos, é justamente o anúncio do querigma, Cristo que viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo no meio de nós. E esse anúncio vital, anúncio alegre, que contagia as pessoas, leva as pessoas ao arrependimento e a serem batizadas, a verem sim a vida cristã. É bem nesse aspecto que nós somos chamados a sempre aprender. O tempo da Páscoa nos traz essa realidade. Nós vemos que às vezes não faltam estatísticas de cá e de lá. E também não faltam propostas de tantas pessoas técnicas antigas e novas, aqueles que já há muito tempo do passado já falavam de suas técnicas, de suas ideias e que não deram resultado, e até também os novos que vão inventando tantas coisas, mas aquilo que justamente a Escritura nos fala é que diante do querigma, do anúncio da boa notícia, da salvação em Jesus Cristo, e também isso fazendo com um experimento da própria vida, com a experiência da própria vida, com o exemplo da própria vida, as pessoas sentem seu coração contrito e aceitam essa mudança de vida para serem bons cristãos. E é justamente isso, meus irmãos e irmãs, que a leitura dos Atos dos Apóstolos coloca para nós hoje. Com muitas palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. E como temos problemas no mundo de hoje, ideologias, ideias contrárias ao Evangelho, os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que o anúncio leva à contrição, leva à adesão e leva realmente as pessoas a cada vez mais aderirem e viverem a vida de conversão na caminhada como igreja. A palavra de Deus, com muita clareza para nós hoje, nos exortando, nos impulsionando para que o encontro com o Senhor nos leve a viver cada vez melhor a vida cristã e anunciar o querigma.
Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a carta de Pedro, a segunda leitura desse domingo, fala justamente depois de anunciar essa boa notícia de Cristo que morreu, carregou na cruz os nossos próprios pecados. Ele fala: por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda das vossas vidas. Ou seja, depois de anunciar, ele vai falar também que nós estávamos no pecado, como ovelhas desgarradas, mas voltamos ao Senhor. Que, aliás, o salmo de resposta desse domingo fala isso, é o Salmo 22. Tem como refrão, que nós conhecemos muito bem: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Portanto, todos nós com muita clareza isso daí. E nesse aspecto, o Domingo do Bom Pastor, capítulo 10º de João, na leitura desse domingo, ele fala justamente: tem que entrar no redil pela porta. Ou seja, esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O pastor conhece as suas ovelhas, chama cada uma pelo nome, conhece sua voz, não segue um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos, não é? Ou seja, uma parábola que Jesus conta, né? Eles ainda não estavam entendendo muito, mas ele falou assim: eu sou a porta das ovelhas. Ele vai falar que ele é o bom pastor também, em outro trecho também, não é? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Né? Ou seja, com muita clareza, nós vemos o anúncio de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que leva à contrição, leva a pessoa ao acolhimento da boa notícia e da boa nova, ao mesmo tempo que nos faz voltar para casa e voltar a sermos ovelhas do povo de Deus, a sermos ligados ao bom pastor e sabemos entrar pela porta das ovelhas e eu escutar a voz do pastor que conhece a cada um de nós e nós conhecemos a sua voz. Infelizmente, nos tempos atuais, são muitas vozes que andam por aí, como diz o canto, são muitas vozes que falam, e tem muitas pessoas que às vezes não conhecem bem a voz do pastor Jesus, que fala através da sua igreja. E acontece muitas vezes que muitos acabam escutando vozes que levam justamente ao contrário daquilo que é o Evangelho. Estamos aí vendo tantas violências, tantos problemas na sociedade, tantas inseguranças, tantas decepções. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, como é importante deixarmos moldar pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e caminhar na vida de fé. Eis aí o desafio para hoje, meus irmãos e irmãs, para que nós possamos entrar pela porta, porque nós sabemos que Ele nos conhece e nós devemos conhecer a Jesus Cristo, saber escutar a sua voz e nos deixar conduzir por Ele, né, na sua igreja, na sua caminhada conosco, em nossa própria vida. O Domingo do Bom Pastor, além de rezarmos por todos os pastores que Deus coloca à nossa frente como sinal de Cristo, bom pastor, do outro lado, sabemos também pedir ao Senhor que nos dê sempre um ouvido atento, acolhedor, ao Senhor Jesus, que é o pastor das nossas almas e que nos fala através da igreja. E nós vamos escutar a sua voz e não seguir a voz de estranhos. Aliás, é isso que fala o Evangelho, ou seja, eu sou a porta, né, das ovelhas, quem entrar por mim será salvo. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, não é? Mas, ou seja, depois de oferecer todas as que são suas, caminhe à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Sabemos reconhecer a voz do bom pastor, entremos pela porta que é Cristo, escutemos a boa notícia e anunciemos o querigma aos irmãos e irmãs. Esse é o nosso grande plano de evangelização e de missão, e que leve as pessoas ao coração aberto para que vivam o seu batismo, que renovaram as promessas recentemente no Sábado Santo, na Vigília Pascal, e com entusiasmo vivamos esse tempo bonito da Páscoa e também rezando pelas vocações nesse Domingo do Bom Pastor. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um domingo aqui no Palavras de Vida. O programa de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã.
Nesse quarto domingo de Páscoa, nós somos convidados, como diz a própria resposta do Salmo de hoje, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Cristo, bom pastor, que põe as ovelhas sobre os ombros, que vai até a ovelha ferida para resgatá-la, que conduz o rebanho, que tem, principalmente no dia da sua encarnação, tem a visita dos pastores que vão até ele. E Jesus olha esta imagem e Jesus se transforma nessa imagem como aquele que é o bom pastor, aquele que nos conduz. Pedimos essa graça de hoje, nesse domingo, para que Jesus, bom pastor, realmente nos conduza e que possamos principalmente ouvir a voz do bom pastor. A ovelha é aquela que está habituada a ouvir a voz do seu pastor e confiar na voz do seu pastor que conduz para o caminho seguro, que protege o rebanho. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos hoje, nesse tempo pascal ainda, que o Espírito de Deus abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração e todo o nosso entendimento para ouvirmos essa voz de Cristo, para que nos coloquemos também, ao ouvir a voz do pastor, nos coloquemos em segurança nesse caminho de Cristo. O Salmo exatamente diz isso, para águas repousantes me encaminha. Peçamos essa graça nesse domingo, nesse quarto domingo de Páscoa, que o Espírito realmente nos faça repousar, nos faça estar tranquilos e serenos neste pastoreio de Cristo, bom pastor. Deus te abençoe e um bom domingo.